Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, muita saúde, muita paz a todos. Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, eu sou engenheiro mecânico e professor de engenharia. E eu queria compartilhar com vocês uma série de vídeos a respeito da simulação termoenergética para edificações residenciais, comerciais. Algo diretamente ligado para vocês, arquitetos, engenheiros civis, construtores, incorporadoras, enfim, todo o pessoal que lida na construção civil. A simulação termoenergética é muito importante, ela consegue abrir várias informações antecipadas para tomada de decisões em materiais, em layout, em tipo de vidro, enfim, uma série de situações que eu vou propor aqui para vocês. E esses vídeos terão no máximo 10 minutos de duração, para não cansar muito, né? E eu espero que vocês aproveitem, que vocês respondam, que a gente consiga aí promover um bom debate, que nós precisamos muito, o Brasil precisa muito dessa economia energética. Esta é a minha empresa, Etiqueta Edificações, uma empresa voltada para a simulação termoenergética. Esse é o website. E se vocês tiverem dúvida, pode mandar no WhatsApp aí que está embaixo ou no meu e-mail. A gente pode promover um debate aí, várias dúvidas. Seria muito legal a participação de vocês. Fiquem à vontade. Vamos lá. Então, primeiro, eu queria explicar rapidamente a lógica disso tudo, como que funciona. Uma simulação normalmente começa, claro, com um desenho, com um pré-projeto idealizado. Normalmente esse projeto está hoje em BIM, né, em linguagem BIM, mas ali no Autodesk, em AutoCAD, pode estar em Revit também, que é muito interessante. Essa linguagem que para vocês é um espaço físico, paredes, pisos, janelas, portas, teto, para nós, eu tenho que converter esse desenho em fazer que um software que aceita este desenho para uma zona térmica, que é o que interessa aqui para mim. Então, o software que faz é quase que um plugin, ele que converte esses desenhos, que muitas vezes eu uso além desses softwares AutoCAD, da Autodesk, né? Eu gosto muito de usar o SketchUp. Então, eu pego um desenho do SketchUp, converto ele através desse software Open Studio. Ele vai pegar esse desenho, como eu estava falando, e converter ele em um espaço térmico, que é isso que interessa para a gente, para quem simula, faz simulação termoenergética. Essa conversão espaço térmico, aí sim eu alimento esse que é o principal software aí do nosso trabalho, que nós vamos trabalhar bastante com ele, que é o Energy Plus. E aí sim, esse vai fazer a simulação e vai nos mandar vários relatórios que nós vamos ter que observar e daí tirar as conclusões. É mais ou menos esse o esquema de trabalho, tá? Tá bem resumido aqui, mas em linhas gerais é assim. Um detalhe interessante é que esses softwares aí em cima, tanto o AutoCAD, né, os da Autodesk, tem os IWCAD hoje, o Revit, esses softwares, o SketchUp também, são todos softwares pagos. Só que esses não. O OpenStudio e, se eu não me engano, é um software inglês, e o Energy Plus, que é um software do governo americano, são softwares gratuitos, tá ok? Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, eu sou engenheiro mecânico, tenho mestrado em ciências térmicas também na engenharia mecânica, dou aula na área de engenharia e estou há já 30 anos trabalhando no mercado de HVAC. Para quem não está estranhando essa sigla, a HVAC podia ter escrito como AVAC em português, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. HVAC em inglês, Heating, Ventilation, Air Conditioning, e em português AVAC. Tá? Nessas áreas aí da indústria, saúde, comércio, residencial, trabalho há 30 anos, tanto como instalador e como projetista. E como programador aí há 5 anos que eu trabalho como programador de simulação energética. Então, é essa aí a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês.
O objetivo primeiro falando o objetivo do meu trabalho, ele é passar para vocês toda a importância, as decisões que eu posso tomar a partir de uma simulação energética. A motivação está aí, o consumo energético no Brasil. Notem que o consumo residencial é de 27,5%, o consumo comercial quase 17% e 7,4% é público, né? Que são prédios públicos, iluminação de ruas, etc. Esses são os consumos que a gente pode considerar aí de edificação. No resto, tem consumo ali de uma parte muito grande que é industrial. O software Energy Blues também tem templates e tem meios de trabalhar com simulação industrial também. Mas isso é outro assunto, mas é possível fazer sim. Nós vamos ficar aqui na parte de simulação energética para edificações. Eu peguei esse dado de 2024, que já está um pouquinho, um pouco já que está pronto, e antes disso, eu estava trabalhando com os dados de 2019. Por quê? Porque entre isso tudo, assim, entre esses atos aí, nós tivemos a Covid, o lockdown, o tal do home office, trabalho em casa. Então, mudou muito até a situação se estabilizar, demorou um pouco. Então, por isso que eu só peguei a partir de 2024 para a gente entender, né? Então, essas diferenças, por exemplo, entre consumo de energético residencial e comercial, ele aumentou um pouco a diferença. Note que está 11%. Era um pouco menor, mas depois desse Covid, muitas empresas resolveram continuar com o trabalho home office de alguns funcionários, e isso impactou, e a gente vê esse impacto aí como o consumo energético em residências ficou muito maior. Tá? É só uma observação em que é interessante porque quando a gente for ver a simulação energética, você tem normas de trabalho para simulação comercial como para residencial, um pouquinho diferente. Isso é tudo normatizado, não vamos falar daqui a pouco. Então aí a gente pode ver que tem 51,8% dessa pizza aí tá na nossa mão. Aí considerando mais ou menos 404,4 terawatts hora. Vamos fazer um cálculo, uma estimativa aí meio marota, vai. Eu posso chegar a 30% de redução no consumo de uma edificação. Então, se você reduzir 30% desses 51,8%, que é 404 terawatts hora, eu estaria aí em jogo, uma economia posta em jogo aí de 121,3 terawatt hora, que é o consumo energético de vários países, né? Então, realmente tem muito campo para trabalhar, tem muito o que se fazer aqui. A próxima motivação que eu queria falar para vocês é justamente esse gráfico aqui, que vocês enxergarem uma edificação em 50 anos, uma vida útil, né? Até você fazer uma reforma mais profunda, a gente enxerga 50 anos uma edificação. E note que interessante que a parte de idealização, a prospecção de um projeto, ela é só 0,2% do custo. 0,8% é o projeto, até se ficar no final, aí, o projeto executivo. E 14% que é a construção, desde da primeira laje, da fundação, até o último difusor de um ar-condicionado, tudo isso, da concepção até o edifício pronto, tem 15% da edificação, do custo da edificação. O resto, os outros 85%, 80% está aqui no custo operacional. É onde você vai ter consumo de energia, de água, de manutenção, iluminação, enfim, todos os custos da vida útil do edifício. Então, notem que é muita coisa, e nos outros 5% seria a reforma, né? Chegando perto dos 50 anos, são os retrofits, as reformas que eu tenho que ter. Então, notem que, não sei se vocês perceberam, mas esse 0,2%
podem impactar muito nesses 80 de um custo de obra. Eles podem, por exemplo, você fazer uma edificação com uma orientação interessante no ponto de vista energético, às vezes lugares de mais movimento orientar para o norte, para ter menos sol à tarde, principalmente aqui no hemisfério sul, né? E aqui embaixo, eles têm um gráfico mais ou menos correlacionado com esse, que ele diz as chances de interferência em uma obra onde a gente vê que, por exemplo, na parte da idealização, né, da prospecção da obra, a gente tem 100% de chance de interferir, que eu acabei de falar, né? Você tem, olha, aqui está um edifício que está virado para a face onde tem mais movimento, está virado para o oeste. Bom, será que não tem jeito da gente fazer ou uma platibanda, ou um brise, alguma coisa, ou então virar esse edifício, essa parte mais com uma população maior para norte, leste, onde vai ter o sol de manhã, não, nem tanto o sol de tarde para não esquentar muito, cores de parede, enfim, circulação, layout, tudo isso fica fácil na parte de concepção. Por quê? Não tem nada ainda, só tem desenho. A hora que a gente já está no projeto já definido, com definição de local, onde serão as estacas, as primeiras fundações, então aí já começa a ficar complicado. Já tem alguma definição, mas ainda assim eu tenho 80% de chance de mudar. E na outra, e quando eu estiver já com a obra em andamento, aqui nesses 15, eu já tenho 15% de condições de fazer alguma coisa, porque ele já está definido o material, já está definido a altura entre lajes, o pé direito, né? Já está definido muita coisa, então fica complicado tomar alguma decisão aí. Nossa, normalmente espaço de janela, áreas de abertura, já estão todas elas projetadas, então é mais complicado eu fazer alguma coisa. E aqui no 5% seria o edifício já pronto, lá construído. Agora eu preciso de fazer uma adequação, uma reforma. Eu não tenho muita margem, eu tenho margem para trabalhar, sim, mas não tanto como quando não existia nada, né? Para fazer a simulação e para adequar. Então, esse é um gráfico muito interessante que eu gostaria de compartilhar para vocês. E a terceira, recentemente, isso aqui é do pessoal aqui da Ares Sustentabilidade, essa resolução que hoje já está vigente, que é a resolução 309 do Inmetro, do Ministério da Economia, ao qual ela dá todas as normas, toda a normatização para um trabalho de eficiência energética, uma simulação de eficiência energética, que é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar a partir da norma, eu vou explicar nos próximos vídeos. E notem que interessante que essa norma agora vai virar lei, e lógico que até lá vai ter um período de adaptação, né? E aqui estão os prazos, né? Edificações públicas federais, 2027, federais do Rio Grande do Sul, 2028, possivelmente por causa das enchentes que tiveram, né? Estaduais 2032, municipais 35, 40. Então, já é um cronograma para que as coisas sejam, para que essas simulações energéticas façam parte dos projetos. Nós vamos trabalhar o que a gente propõe aqui para mostrar para vocês uma série de vídeos onde eu vou falar sobre a envoltória, que é tudo que está envolto, né? Como o próprio nome diz, envoltória a gente entende por parede externa, vidros, cor de parede, cobertura, telhado, enfim, tudo isso é envoltória, edificações vizinhas que podem produzir sombra, tudo isso a gente vai ver. E para cada uma dessas tópicos que eu estou colocando, tanto a envoltória, iluminação, conforto térmico, ar-condicionado, esses três, envoltório, iluminação e ar-condicionado, eles têm o selo de redução de carga térmica, redução de energia. A gente vai trabalhar com isso aqui bastante ao longo dos nossos vídeos, tá? Então, na envoltória, a gente, como eu falei, a gente vai ver pintura, cor de tinta, como é que se comporta em questão a redução de consumo térmico, tintas que absorvem mais
radiação solar, as que absorvem menos. Vocês vão ver como que é interessante a redução no consumo energético, baseada apenas em escolher a cor. Aí imagine vidros, isolação térmica e tudo mais que a gente pode fazer, cobertura e etc. Na iluminação também nós vamos trabalhar bastante. Quero uma das coisas que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou mostrar, é o fator da iluminação natural, até onde que ela é interessante. Porque muitas vezes se entra iluminação natural no prédio, pode ser interessante do lado de consumo de energia de lâmpadas? Pode. Mas hoje eu tenho lâmpadas que são halogêneas, essas lâmpadas mais modernas, que ela não produz calor e dá um bom nível de iluminação. Será que às vezes não vale a pena ter essas lâmpadas funcionando e menos a iluminação natural? Por quê? Se eu tiver um maior uso de iluminação natural, é evidente que eu vou ter um consumo de lâmpada quase zero. Eu ponho o sensor lá, eu não vou ter energia elétrica. Eu não vou consumir tanta energia elétrica devido a lâmpadas. Mas um detalhe que o pessoal esquece é que conforme entra a radiação térmica, conforme entra a iluminação, entra a radiação térmica. O calor vem junto com a luz. Não vem na mesma velocidade, mas vem. E a radiação térmica é o pior dos fenômenos de transporte de calor. A radiação térmica, a convecção e a condução, mas a radiação é a pior que vem com a luz. Então, a gente vai debater muito bem isso. De repente, eu fecho isso com uma cortina e ponho só iluminação natural, iluminação artificial. Será que consumo, a carga térmica que eu vou evitar bloqueando essa luz solar de entrar, obviamente não vou deixar esquentar muito a sala? Será que não é melhor no consumo de ar-condicionado? Será que se eu mandar vir uma iluminação natural e depois esquentar muito o ambiente, no final o que eu economizei de iluminação, será que compensa pelo que eu vou gastar a mais de energia elétrica devido ao ar-condicionado, porque a sala vai aquecer? Essa é uma jogada boa para a gente discutir. Nós vamos discutir isso muito bem. Conforto térmico, a gente vai fazer efeito da simulação da ventilação cruzada, que eu acho muito interessante, você ter aberturas nas partes superiores das edificações para promover uma ventilação. De repente, essa ventilação cruzada evita que o ar-condicionado seja ligado muito rápido, dependendo da região do país e da estação climática, né? Então, tudo isso a gente vai observar. O ar-condicionado, junto com o sistema híbrido, né, de ventilação ar-condicionado, e esse índice aqui, essa escala de medida Fanger, que é o voto médio previsto de pessoas satisfeitas e insatisfeitas, é muito interessante isso para analisar. A outra parte, já para a gente finalizar aqui, é o tipo de sistema de ar-condicionado. Eu vou analisar aqui um prédio de 5 andares. Será que é legal a gente encher esse prédio de splitzinhos inverter aí, que é o que só tem hoje, né? Esses individuais? Ou será que um sistema VRF, que eu vou explicar depois, para quem não conhece, vale a pena? Ou uma central de dutos tipo splitão modular? Ou então um sistema de água gelada, uma central de água gelada com chiller, torres de arrefecimento? Qual que é melhor? Não sei. Depende da simulação. A simulação energética vai nos responder. Essa é uma pergunta que vale muito. Tarifas de consumo mais adequadas, nós vamos ver também ao longo desse nosso trabalho aí, que tipo de consumo energético, de que tipo de tarifa vale a pena eu entrar, se é a grupo A, grupo B, isso aí é até fácil, mas eu vou simular a ouro sazonal, né, por demanda de ponta, fora de ponta, enfim, a gente vai fazer várias simulações. E a energia fotovoltaica, ou seja, uma pergunta que eu sempre fiz. Primeiro, se eu fizer um prédio de qualquer jeito, eu vou ter se eu quiser colocar ele aí, inserir ele no zero energy, né? Ou seja, eu produzir minha própria energia, eu vou ter que ter uma instalação de placas voltaicas grandes. E se eu fizer uma simulação energética e reduzir muito o consumo energético do edifício, evidentemente que eu vou precisar de menos placa voltaica. Então,
eu digo que isso aí, o sistema de placa voltaica tem que ser o último a ser feito até esgotar totalmente a simulação energética. E feito a simulação energética, será que compensa eu colocar placa, eu investir em placas voltaicas ou num sistema físico de placa voltaica? Ou será que é mais interessante eu não investir esse dinheiro e comprar energia no mercado livre de energia? Isso é uma pergunta que eu não sei a resposta, nós vamos ver aqui, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado quem conseguiu ficar até aqui. Eu acho que é bastante interessante, tem muito caminho para a gente trabalhar e muita economia. Eu vou compartilhar na sequência desses vídeos explicando um pouquinho sobre o software e sobre as normas de simulação energética e depois a gente começa já a fazer a nossa primeira simulação em envoltório. Ok? Até mais, pessoal. Obrigado.